Imagine viver todos os dias exatamente iguais, sem emoção, sem propósito, sem reação. Isso tem nome: apatia. Agora imagine poder fugir disso, abandonar a realidade e viver em um sonho perfeito. Sem dor, sem medo, só paz. Parece um paraíso, mas será que realmente é? Hoje vocês vão descobrir. Meus caros observadores, sejam bem-vindos a... E assim começamos após sermos demitidos do nosso trabalho no Peters, após 10 longos anos de trabalho e vivendo essa rotina, como vocês puderam ver. Retornamos à nossa casa e, como podem ver o estado dela, parece que não havia nem ânimo para arrumar ela. Olha só essa bagunça. Antes de dormir, dou uma explorada básica no local, e a coisa mais interessante que achei foi esse cereal, que se chama Flocos Liminares. Então, sigo direto ao meu quarto para dormir. E quando acordo, noto que tocaram a campainha. E como devem lembrar, eu encomendei umas pílulas que vimos na televisão, então sigo direto para a porta para pegar meu pacote. E após pegá-lo, voltamos ao quarto. E nosso personagem fala que não há motivos para adiar o consumo das pílulas. Então, ele as toma. Então caímos num sono profundo e assim começamos a nossa aventura. Capítulo 1. Fuga confortável da realidade. Após acordarmos, nos damos conta que estamos no nosso primeiro sonho, que devo concordar com o nosso personagem é bastante bonito. Ao andarmos um pouco, damos de cara com um computador que devemos ativar, e ativando-o, ele nos dá a seguinte mensagem: seja o que for que não esteja olhando, seu cérebro pode mudar. E ok, mas entendemos essa mensagem ao virarmos para trás. A antiga sala já não está mais lá. E agora, novas salas apareceram com quadros em suas paredes. Bem bonitos, diga-se de passagem. Mais à frente, encontramos mais um computador e o ativamos. Ele nos diz que os sonhos não seguem as regras da realidade. É mesmo? Então deixa eu puxar uma bazuca aqui, meu chapa. E assim, seguimos até achar esse terminal e uma placa grande que diz que os computadores deste edifício foram ligados. Porém, ainda temos 18 computadores restantes em um outro local. Sendo assim, eu embarco no trem e ele me leva a um outro edifício. E uma nota: esse trem é tão bonito, né? Olha essa estética, que maneira. Então, assim vamos até o painel que diz ter 4 computadores para serem ativados aqui. Então lá vou eu explorar esse novo edifício, à procura deles. E a cada local não deixo de notar o quão belo é esse mapa. Opa, um computador. Após ativarmos ele, nosso protagonista diz querer achar todos para assim poder ir embora. Porém retorna, dizendo o porquê ele ia querer sair do sonho. Meus amigos, é aqui que podemos ver que nosso protagonista não quer mais acordar do sonho, mas por experiência própria, eu digo, ele vai se arrepender disso. Continuando à frente, por mais uma sala que devemos desviar e olhar para achar novos caminhos. E após alguns longos minutos, achamos o último computador. E assim, voltamos ao trem dos céus, pois ainda temos 14 computadores para ativar. Após chegarmos no próximo prédio, vemos que aqui há apenas um único computador para ativar. E que é aquilo?
nós temos ideia que tem algo aqui com nós, mas o nosso protagonista ainda não percebeu. Então, nos resta seguir e achar esse computador. Após andarmos um pouco, achamos essa escada e ao subirmos, encontramos o computador. E ao ativarmos o computador, o protagonista finalmente pensa e diz que espera não ter pesadelos aqui também. E eu acho que ele nem pensou que além dos sonhos também temos pesadelos. Ai, o cara é muito burro. Mas assim, seguimos para o próximo edifício. E parece que esse será o último, pois aqui estão os 13 computadores restantes. E assim, saímos na caçada aos computadores, passando por este longo corredor. Após 2 computadores, encontramos este local, ao lado do palco. Uma escada nada suspeita, e ao subi-la, encontramos este local que as nuvens tocam. E também um livro, parece com um livro que tínhamos no nosso quarto, e ao abrirmos ele diz: Diário dos Sonhos. Eu me vejo caindo através das nuvens de um céu infinito. O vento está frio e a luz do sol bolha através dos meus olhos. É quase se eu não tivesse que abrir meus olhos e eu ainda estaria em tranquilidade. É quase como se eu não tivesse que pousar ou ter medo deste local, mas ele não tem nenhuma estabilidade. E eu concordo com esse final. Mesmo a calmaria que esse local traz, ele não tem 100% de estabilidade, visto que se cairmos, nem sei o que pode acontecer. Ao descermos, vejo que há outra passagem, e essa com várias placas de saída, então sigo por ela à procura dos restantes computadores. E após ligarmos todos os computadores, somos levados ao próximo sonho. Ao acordarmos, notamos que estamos em uma escola. Existem muitos desenhos na parede de uma tal de Missy, que aparenta ser a educadora deste local. E ao que aparenta, chegamos bem cedo na escola, e precisamos achar uma forma de avançar no tempo. Explorando um pouco, podemos ver as salas e corredores da escola, todos apagados. Eu dou uma olhada em cada canto, vou ao banheiro, e olha que legal, tem alguns papéis aqui com a pergunta: o que vocês gostariam de ser quando mais velhos? Um dos papéis diz que ele gostaria de ser escritor, e o outro falou que gostaria de ser youtuber, e esse aqui eu me identifiquei. Ao andarmos mais um pouco, descobrimos um pouco sobre a escola. Mas o mais assustador é esse sonharem sendo várias vezes repetido. E sobre o que eles oferecem é ser uma escola costeira, ou seja, perto do mar. Então as crianças têm contato direto com a vida marinha. Mas não sei se esse peixe está muito feliz não. Explorando mais um pouco, achamos uma sala onde há uma porta e uma placa. Eu ignoro a placa e saio entrando, o que acaba não dando certo, pois essa sala tem uma ordem correta para abrir as portas. Abrir na ordem errada faz com que tenha que começar do zero. Agora, olhando a placa, conseguimos ver a ordem correta. Então, prestem atenção para vocês fazerem aí também. Frente, frente, direita, esquerda, frente, esquerda, direita, esquerda, frente, direita. E chegando no final, conseguimos mais um Diário dos Sonhos. Diário dos Sonhos. Eu me levanto em uma creche que eu reconheço. Eu poderia deitar para sempre, como se fosse hora do descanso. A luz azul da primeira hora da manhã banha sobre minhas mãos enquanto eu sorrio. E eu elevo minha mão infantil ao teto enquanto as minhocas gritam. Após todo esse rolê, descobri que tinha que ir até a cantina acelerar o tempo. Oxe, não tá, né? Após isso, a aula começa e então retornamos à sala. Olá, turma. Eu sou a senhorita C. Serei a sua professora. Sinta-se à vontade para explorar a escola e brincar com tudo que quiserem. Eu vou cuidar de vocês como nós se conhecêssemos desde sempre. Qual o seu nome? Então ficamos de cara com duas escolhas: perguntar o que o nome dela significa ou o nome da escola. Caso escolhamos perguntar o nome da escola, ela só diz o nome da escola que já estava lá fora. Como essa escola se chama? Escola Primária dos Sonhos, é claro. Perguntar o nome dela é bem mais interessante, pois ela diz: O que significa a letra C do meu nome? Significa completamente louca. Está brincando. Meu nome é Senhorita Cuidadora, mas pode me chamar de Senhorita C. E ela faz uma piadinha bem tia do maternal mesmo, bem fofa. E assim começa a aula de fato. Então, deixarei vocês verem o resto da conversa. Vamos começar a aula de hoje, aprender sobre diferenças culturais ao redor do mundo. A cultura tem tradições que um grupo específico segue. Cultura diferente tem línguas, crenças e... Uou, o que é? Quer dizer algo? Esse é um plano Por que eu bom. disse isso? É bom viajar pelo mundo quando você crescer.
certifique-se de me enviar as fotos das suas viagens. Já é hora do recreio. O tempo voa tão rápido. Você pode ir aonde você quiser ao redor dessa escola. Você pode ser novo, mas você já esteve aqui há muito tempo. Após isso, nosso objetivo é claro, adiantar o tempo para a próxima aula, para assim podermos ir embora daqui. Temos que adiantar o relógio para as 2h05, então seguimos, mas já saindo da sala notamos que já não estamos mais sozinhos. Esse cara é o Untrusted Adult, ou adulto não confiável, e ele será nosso obstáculo para ajustar os relógios. Sim, agora não é apenas um, e sim 5 relógios. Mas uma coisa interessante sobre essa entidade, quando você olha para ele, sua visão embaça, e quando você entra em uma sala ainda em perseguição contra ele, ele se curva inteiro olhando para dentro. Mas, completando os 5 relógios, voltamos direto para a aula. Bem-vindos de volta, turma. Esse é o nosso último tempo por hoje. Para nossa última atividade, iremos desenhar. Não importa se você é artista ou não, ninguém vai te impedir de expressar seus sentimentos no mundo que você vai criar no papel. Eu não me desenho. Então, se você pedir minha ajuda, só irei te dizer para pintar seu sol no cantinho de cima. E assim, somos levados para o desenho que acabamos de desenhar. E seguindo direto a casinha e entrando nela, conseguimos ver bastante coisas, móveis e um quadro com uma escada que leva para baixo. E esse local é realmente bizarro. Mas ao entrar nele, a música some, fica um clima muito tenso. Quando você explorar tudo, não achar absolutamente nada. Então, assim voltamos e passamos por outra porta e damos de cara com uma longa escada. Ao subir, nosso protagonista diz que naquela época, desenhar fazia ele não sentir sozinho, então não precisava de muitos amigos. Chegando no topo, notamos mais uma escada à frente, vários e vários desenhos. E subindo a próxima escada, acordamos desse sonho no sonho, e temos mais um diálogo com a Missy. Olá, você está acordado, querido? Parece que você se perdeu em seu próprio mundo, não é mesmo? Já está tarde, não se atrase para voltar para casa. Eu sempre vou cuidar de você. Iremos nos ver no futuro. Tchau, tchau. Então, agora é hora de ir embora, e a escola está um tumulto, muitos alunos saindo ao mesmo tempo, e não podemos trombar neles, caso contrário... Então assim, seguimos pelos corredores, evitando os outros alunos até chegar na saída, mas ao passar pela saída... somos levados a outra parte da escola, uma subida de escadas, onde devemos desviar dos outros alunos até conseguir chegar no topo. Conseguindo desviar de todos, eu passo pelo portão para um novo sonho. Após acordar no novo sonho, nos deparamos com um campo verde lindo, junto de várias placas, e ao olhar ao redor, ele parece não ter mais fim. Então, começo minhas explorações à procura de talvez um diário dos sonhos ou até mesmo a saída. Eu acabo achando essas poças de água fundas e continuo seguindo. Ao olhar para o céu, vejo algo escrito. E ele diz, é apenas um sonho. Então, continuo à frente. E olha só esse mapa, pessoal. Que coisa linda. E logo à minha frente, vejo placas com números e sigo na sua direção. E uma memória? Precisamos coletá-las para imaginar o próximo sonho. Então, vou à procura de outras memórias. Ao achar algumas, acabo também achando mais um diário dos sonhos. Diário dos sonhos. Este lugar foi construído apenas para passear. Tranquilo. Eu posso ser pacífico e apenas imaginar longe nos horizontes gramados o que pode ser dali. É apenas vento, grama, um piano macio e pequenas poças de água. Esta é a escapada nostálgica. Eu nunca estou pronto para ir embora. Após pegar todas as memórias, podemos voltar e imaginar o próximo sonho. E ao clicar em lembrar, um grande portal preto se abre no meio daquele local. E mesmo receoso, eu entro nele e vamos direto ao próximo destino. Quando
Quando abrimos os olhos, ao que parece estamos em um canteiro de obras? Não sei muito bem o que é isso. Tem esse monte de tubos, aí parece aquelas manilhas de cimento para esgoto, sabe? Pois bem, a música fica apreensiva, o nosso protagonista fica apreensivo, e eu tô ficando louco, mas seguimos ao que parece. Essa porta está bloqueada por enquanto. Então, vamos pela outra entrada, e ao adentrar mais essas instalações, chegamos em um certo canto com algumas coisas escritas na parede, como caminhamos igual, mas não corremos igual. Sempre sabemos onde cada um está. Coisas bem bizarras, e ao virarmos nos reparamos com ele. Ao que parece, é aquela mesma criatura que vimos no Teatro das Nuvens, e agora ela está aqui comigo. Ela parece imitar meus movimentos, me seguindo de lá pra cá, e após eu seguir em frente e claramente ignorar a mensagem de não corra escrita na tela, ele sai daquele quarto atrás de mim, e aparece uma mensagem na tela escrita: junte-se a mim no paraíso. E ao tentar dar fuga nele, ele acabou me pegando. Piscam várias mensagens na tela, mas logo vamos falar disso. Ao voltarmos, vemos que ele não parou e ainda ficará atrás de nós. Aparentemente, ele sabe onde estamos e nos seguirá eternamente. Cara, eu vou falar pra vocês, isso me deixou bem incomodado até o fim. Sabendo que não importa aonde formos, ele sabe. Ele está lhe seguindo. Isso me dá calafrios até agora. Mas descobrimos que aquela porta está aberta. Então seguimos até lá para ver o que pode haver. Ao chegarmos, notamos que há uma passagem bloqueada e uma caixa de moedas. Então, para abrir a passagem, precisamos de 12 moedas. E eu acho que eu já imagino onde elas estejam. Então eu saio daqui com o coração na mão e sigo em direção a elas. Após inserir todas as moedas, eu tenho a passagem liberada para passar. Mas, um local que eu acabei não voltando foi aquela sala que encontrei a criatura. E ao voltar, percebo que ele sumiu, me dando espaço para correr e ir lá rapidinho. E ao chegar lá, aquilo que estava querendo, o último diário dos sonhos. Diário dos sonhos. E quando eu abri os olhos novamente, estou agora em pânico. Ao meu redor estão paredes e pilares de concreto. As nuvens desapareceram, o sol desapareceu. Continuo a ver as sombras se moverem e os pesadelos apareceram. Após isso, retorno até então a única e possível saída deste pesadelo. E quando estamos prestes a fugir daqui... Não, você de novo não. Só desaparece. Se afasta de mim. Tudo que eu queria era ser feliz. Mas ao invés disso, eu só consegui pesadelos. Será? Isso é por sua culpa. Isso é por sua culpa. Não preciso ver seu rosto. Eu vim pra cá pra fugir da realidade. Por que tem pesadelos aqui? Alguém me ajuda! O que eu preciso fazer para conseguir ter apenas um sonho pacífico? Sem pesadelos, sem escuridão. O que eu deveria pensar? Eu não deveria estar tentando fugir dos meus sonhos. Eu deveria estar tentando fugir da realidade. Onde é que eu vim parar agora? E então, meus caros observadores, esse foi A Broken Dream.
Mas ainda não acabou, e é agora que fica legal. Vamos recapitular algumas coisas. O nosso protagonista, cansado da vida que tinha, acaba comprando essas tal de Dream Pills, para assim fugir da realidade. Mas pessoal, vocês leram as letras miúdas na propaganda? Elas diziam o seguinte: atenção, é praticamente impossível acordar por conta própria após o consumo das Dream Pills. Por isso, o pagamento integral é necessário antes de recebê-las. Os efeitos colaterais podem incluir perda de noção do tempo e, possivelmente, um coma permanente. Ou seja, nós nunca mais iremos acordar novamente. Pelo fato de, bem, morarmos sozinhos, ou o nosso protagonista não parece ter muitos amigos, ou até mesmo família próxima. Outra coisa é, já no primeiro sonho, podemos ver a existência daquela criatura, que na Wiki diz ser uma memória desconhecida. Aparece praticamente em todos os sonhos, se mostrando realmente para nós do terceiro e último sonho. Quando somos pegos por ele, enquanto caçamos as moedas, ele diz certas palavras como: preso, por favor fique, eu não sou estranho, não vá, fique louco, junte-se a mim no paraíso. Já no final, ao tentarmos escapar, ele ressurge, mas dessa vez é como se ele quisesse provar o ponto dele. Você só precisa saber de uma coisa: não há necessidade de ter medo. Pare de buscar a felicidade. Você só precisa saber quem eu sou. Você só precisa ver meu rosto. Realizar. Você ainda não percebeu. Deixe-me te ajudar. Nosso protagonista indaga-se. Ele parece saber quem ele é, mas se nega a crer, dizendo que não precisa ver seu rosto. Uma outra coisa interessante é que, se vocês lembram, quando estamos na escola, em um local específico, existe uma escrita que diz Feliz 2015, sendo essa a terceira vez que temos contato com datas. Afinal, o jogo se passa logo após os acontecimentos de 2030 e o nosso pequeno evento já em 2040 com as Dream Pills. O que vou dizer agora é apenas uma teoria minha, mas chuto que nosso protagonista tem em torno de 25 a 26 anos de idade, e como podemos ver na escola, ele não parecia ter muitos amigos, tanto que nem trabalhando no Peters durante 10 anos, o cara não fez nenhum brotherzinho, mané. Me levando a crer que ele possa ser uma pessoa que se restringe ao máximo de contato com os outros. Navegando um pouco na internet, eu vi uma teoria de que a memória desconhecida, na verdade, ela é o verdadeiro herói do jogo, pois ela veio com uma resposta do corpo às Dream Pills. Então, seu papel é basicamente fazer pesadelos, assim na esperança de nosso protagonista acordar, mas sabemos que talvez isso seja impossível, infelizmente. Mas só teremos respostas disso na expansão do capítulo 2, que já foi lançado, e logo trago ele pra vocês, pessoal. Se puderem ver, vão lá jogar. Esse jogo me deu amplas sensações ao jogá-lo, e vale a pena demais darmos nossa ajuda a ele. E bem, esse foi o vídeo. Puderem compartilhar para um amigo para me ajudar, eu ficaria bastante grato. Deixar um like, se inscreverem também, que ajuda bastante. Se tiverem alguma sugestão de jogo para trazer, só deixar aí nos comentários. E bem, fiquem de olhos abertos, pois eu sou o Gueto e fui.